Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nesse vídeo trataremos sobre controle social e cidadania, tá certo? Então bora acompanhar aí comigo para a gente discutir aqui o assunto. Bom, quando falamos, a bem da verdade, sobre controle social, deixa eu pegar aqui a minha caneta para você observar aqui comigo. O que acontece, pessoal? Nós vamos ter a situação da seguinte maneira, tá? O controle social é justamente o cidadão, esse camaradinho aqui que eu estou desenhando, fiscalizar a administração pública. Ele vai participar de fiscalização. É claro que, obviamente, a ideia também é monitorar, acompanhar, certo? Tudo que ocorre na administração pública. E o que é mais interessante, obviamente, né, importante, é que tudo isso está dentro de dispositivos constitucionais e, inclusive, leis, né? Por exemplo, nós temos a Lei 12.527 de 2011, que garante o acesso à informação e, mais do que garantir o acesso à informação, garante que o cidadão possa participar de audiências públicas, consultas públicas, ter essa participação do cidadão. Aliás, isso é uma das coisas importantes que nós temos na administração gerencial, que se iniciou lá em meados da década de 90 e vem evoluindo ao longo do tempo no intuito de demonstrar que o cidadão ele deve participar, que deve ter essa cidadania, né, de participação, em que o cidadão ele não só tem direitos, mas ele também tem deveres, obrigações, prestação de contas. Você já estudou comigo, por exemplo, a accountability, né, que é a prestação de contas. Esse accountability não é só da administração pública, é do cidadão também, que deve prestar contas, deve estar atento a isso, a sua responsabilização também perante a administração pública para que as coisas possam funcionar. E nós encontramos aqui o dispositivo na Lei 12.527, no artigo 3º. Provavelmente até já tenha comentado para você sobre esse dispositivo, ele é bem importante, porque ele diz o seguinte, ó, os procedimentos previstos nesta lei, a Lei 12.527, destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Diretriz é o norte, né? Aquilo que vai nos dar um caminho, uma direção, nos mostrar qual é a direção a ser seguida, tá certo? E aí esse artigo 3º que vai falar sobre os procedimentos, ele está justamente falando assim, ó, visa assegurar o direito fundamental de acesso à informação e tem que seguir isso aqui, ó, essas diretrizes. Vamos ver. Primeiro, observância da publicidade como preceito geral, né? Volto a repetir, já falei isso, já deve ter visto isso comigo. Preceito geral, ou seja, a publicidade é a regra. Mas é claro que nem tudo dá para ter publicidade no momento, então a gente pode ter o sigilo. O sigilo é a exceção. Porém, quando a gente tem uma situação de exceção, né, de sigilo, esse sigilo ele é temporário. O artigo 4º da Lei de Acesso à Informação, ele nos traz um conceito de informação sigilosa. Informação sigilosa, de acordo com a lei, artigo 4º, diz o seguinte, que informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso, tá bom? Beleza? Importante isso. Você vê, aquela submetida temporariamente. Então, é durante um período, durante um prazo, a restrição de acesso em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Artigo 4º, Lei 12.527 de 2011, tá? Beleza. E aí é o seguinte, né? Nós temos aqui também o inciso 2, segundo que diz assim, divulgação de interesse público independentemente de solicitações, ou seja, você não precisa bater na porta, né, da administração pública. Aqui nós temos a chamada transparência ativa, tá certo? Que as informações de interesse público, elas devem ser divulgadas, elas serão divulgadas
no Diário Oficial, no site oficial da instituição e assim por diante. Para quê? Para dar publicidade, transparência às informações, ok? A gente também pode observar aqui, o item 3, que diz assim, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Ou seja, utilizar outros meios de comunicação, como, por exemplo, as redes sociais, ok? Um telefone para contato, um SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão, ou SIC, né? A lei, inclusive, ela chama isso de SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Ouvidoria, outra coisa importante aqui, dentro desse aspecto, por quê? Porque a ouvidoria, às vezes você precisa de um determinado serviço do órgão público, entra em contato com o serviço lá de informação ao cidadão, departamento administrativo, e mesmo assim eles não resolvem o seu problema, não dão solução ao seu problema. O que você pode fazer nesse sentido, né? Não conseguiu resolver na instituição, você pode entrar em contato com a ouvidoria. A ouvidoria é um canal mediador, vai ficar ali entre a instituição e você para tentar resolver os problemas, tudo bem? Fazer reclamações, por exemplo. Outra coisa que a gente vai ter aqui, ó, é o fomento ao desenvolvimento da cultura da transparência. Fazer com que os servidores entendam a necessidade da transparência. E o desenvolvimento do controle social, que aí sim, né, tem muito a ver com a nossa matéria aqui. Desenvolver o controle social, olha que interessante, uma das diretrizes. Isso aqui pode ser feito, a gente pode ter audiências, participar de audiências públicas, ser consultado, né, consultas, beleza? Participação de maneira geral do cidadão, ok? Mostrando que realmente está atento às políticas públicas. Isso aqui tem muito a ver com políticas públicas. Então o governo vai fazer uma política pública, a gente participa disso. O governo vai informar como que vai ser o orçamento do ano, só que antes de ter já tudo muito bem definido, ele primeiro consulta a população para saber o que a população mais precisa. Faz reuniões, por exemplo, e nós somos convocados para participar, tudo bem? Então, nesse sentido. Beleza. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, também trata disso. Olha só o que diz. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desses instrumentos. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, pessoal, ela trata justamente disso, né, da gestão fiscal, da gestão financeira, né, do orçamento. Então, esses relatórios, eles são produzidos e eles são divulgados para que a população tenha acesso a essas informações e, consequentemente, passe a monitorar, acompanhar, fiscalizar a administração pública, que é a ideia do controle, ok? O parágrafo 1º do artigo 48 diz o seguinte, ó, a transparência será assegurada também mediante, primeiro, incentivo à participação popular, tá vendo que interessante, ó? Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também dos orçamentos. Então você vê, participação popular, a sociedade participando, a cidadania aí, né? E a realização de audiências públicas. Saber da população, né? Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. Justamente para quê, gente? Para facilitar, para ser mais rápido, mais dinâmico, né? E a adoção de sistema integrado da administração financeira e controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48A. Ou seja, não basta ser só transparente, público, é preciso ter qualidade na informação.
É preciso que as pessoas tenham acesso às informações ali que foram divulgadas, mas que elas entendam aquilo, ok? Beleza? Inclusive a Lei 12.527 também, no artigo 5º, diz que o Estado deverá franquear as informações de maneira fácil, de fácil compreensão e de maneira clara, ok? Beleza, continuando, vamos lá. Eu tinha comentado da ouvidoria, né? Então eu coloquei aqui também no material para a gente observar esse assunto, ó. Ouvidoria nas organizações públicas. O assunto é de extrema importância nos tempos atuais, pois a ouvidoria pode ser entendida como um canal mediador entre o cidadão e a entidade, órgão público. Um canal mediador, né? A gente costuma também chamar a ouvidoria de ombudsman. Ombudsman é o representante, sabe? Representante do povo. A ouvidoria traz um norte de participação do cidadão perante a administração pública, pois através desse canal é possível interagir com os atos administrativos e até mesmo encaminhar para os órgãos reclamações e denúncias, certo? Como eu falei para vocês no início, se por acaso você não consegue resolver algo diretamente lá no serviço de atendimento, você pode procurar a ouvidoria para essas reclamações aí mais aprofundadas, tá? Beleza. Bom, o que mais a gente tem aqui? Vamos ver, ó. Entende-se por ouvidoria um instrumento que visa a concretização dos preceitos constitucionais que regem a administração pública, a fim de que tais preceitos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se tornem, na prática, eixos norteadores da prestação de serviços públicos. Tá bom? Indução de mudança, ó, uma das coisas que é a ideia da ouvidoria, né? Tem uma indução de mudança, uma indução de pensamento, uma reparação do dano, evidentemente, né? E aqui a gente está pensando no lado do cidadão, porque ele é a parte mais vulnerável do relacionamento, né? Nós temos um relacionamento aí, que é a instituição, o órgão e o cidadão. Desse relacionamento, o cidadão é mais vulnerável, tá bom? Beleza, legal. E aí a ouvidoria está lá para, obviamente, visualizar essa situação. Também acesso à administração e promoção da democracia. Para isso vai servir a ouvidoria. A ouvidoria busca atuar como um mediador entre o Estado e a sociedade, não sendo apenas um canal inerte entre o cidadão e a administração pública, tendo também por competência a valorização e defesa dos direitos humanos, a promoção da ética e da inclusão social, tá? Então podemos compreender que com a redemocratização e com a promulgação da Constituição de 88, passamos a ter um novo paradigma democrático. Olha só, o artigo 37, parágrafo 3º diz assim: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviço de atendimento ao usuário e avaliação periódica. Está se referindo a que o órgão deve, é obrigado ter um serviço de atendimento ao cidadão e também uma ouvidoria para receber essas reclamações e buscar sanar os problemas. Tudo bem? Beleza, gente. Caminhando, vamos nessa. Também aqui vai falar sobre o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre atos de governo. Então também é uma outra situação, né? O artigo 37 está trazendo aqui para a gente. Então, direito a fazer reclamações, ter um atendimento, uma prestação de serviço, ter acesso aos registros de informações, tá? E disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. O que é isso? Isso aqui é o seguinte: você tem o direito de denunciar, você tem o direito de reclamar algo que está contrário à administração pública, está contrário ao atendimento, à excelência no atendimento. Você vai lá e representa, reclama, faz o direito de petição, tá certo? Beleza? Então, bem interessante
esses dispositivos para a gente observar esse controle social que eu comentei para vocês, tá? A ouvidoria passa a ser uma forma de mecanismo de participação e novos atores sendo incorporados ao cenário brasileiro. A ouvidoria pública torna-se um locus privilegiado para que a sociedade civil e o Estado possam agir em parceria, cada um facilitando a ação do outro, mas exercendo também um controle recíproco. São mais de 1.050 instituições com canais de ouvidoria e isso mostra como a cada dia aumenta a preocupação da gestão governamental em criar meios de participação da sociedade. Certo? Maravilha, galera. Agora nós vamos resolver algumas questõezinhas para você, claro, ter uma noção, uma ideia de como que esse tema pode cair na prova, tá? Então temos aqui a primeira questão. Ela diz assim, olha só. São atribuições principais de uma ouvidoria pública, vírgula, exceto... Então a gente tem que marcar uma que está errada, tá? Aí na alternativa A diz, concretização dos preceitos constitucionais que regem a administração pública. Bom, isso aqui tá certo, né, pessoal? Eu acabei de mostrar para vocês agora em instante o artigo 37 da Constituição Federal, que traz a ideia de que o cidadão tem direito, o cidadão tem acesso às informações, tem direito a fazer reclamações, né? Alguém para escutar, que é justamente a ouvidoria. Então, um dos princípios da ouvidoria é isso mesmo, concretizar os dispositivos constitucionais. Beleza? Na alternativa B diz preservação da administração. Opa, cuidado. Isso aqui não está no rol dos princípios de uma ouvidoria, preservação da administração. Porque pode dar a entender que está indo para um lado, né? Ou seja, está olhando mais para a administração ao invés de ser um campo mediador. Então está errado. Beleza? Já na alternativa C diz, reparação do dano, a ouvidoria vai pensar nessa situação? Vai também. Indução de mudança, com certeza absoluta, e promoção da democracia. Nós visualizamos, verificamos isso no decorrer da nossa aula. Então, nós ficamos realmente com a alternativa B nessa questão, tá bom? A próxima questão, ó, ela diz assim, a Lei de Acesso à Informação aborda a importância das sessões de acesso a informações dos sítios dos órgãos e entidades governamentais. Esses sítios são exemplo do que se denomina alternativa A, neotransparência, politransparência, multitransparência, transparência ativa ou transparência passiva. O gabarito da nossa questão, galera, é a alternativa D, transparência ativa. Por quê? Porque a partir do momento que a administração pública ela vai lá e ela informa, ela publica, ela dá transparência a uma informação, independentemente da sua solicitação, como a gente viu aqui, está lá no artigo 3º da Lei 12.527, nós damos o nome de transparência ativa, beleza? Legal. Se para ser transparência passiva, eu teria que solicitar. Então é assim, ó, quando eu solicito a informação, aí a gente passa a ter transparência passiva. Quando a informação ela é publicada, divulgada independentemente da minha solicitação, transparência ativa. Beleza? Continuando, vamos lá. O que mais a gente tem aqui, ó? Outra questãozinha. Uma questão para você fixar, tá bom? A questão diz assim, o controle social é exercido de forma complementar ao controle institucional realizado pelos órgãos que fiscalizam os recursos públicos. Tá certo essa informação, né? Porque controle institucional, a ideia é passar a missão, a visão e os valores, beleza? E o controle social está dentro disso. O controle social é a participação do cidadão, tá? Continuando, vamos mais uma. Audiências públicas, portais eletrônicos e capacitação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb são instrumentos de garantia de maior transparência e controle social, aplicação dos recursos públicos em educação. Bom, tá certíssimo também. Lembra que há uma necessidade do desenvolvimento do controle social. E esse desenvolvimento do controle social passa justamente por audiências públicas, passa por portais eletrônicos, onde você vai ter ali o quê? Publicidade, transparência, capacitação dos membros, isso é importante também. Essa capacitação dos membros tem a ver com fomento à cultura da transparência.
Beleza? Então, por isso está certo. Pode ser que até eu tenha já resolvido uma ou outra questão aqui, dessas que a gente resolveu nessa aula, em outras aulas, mas tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque os temas eles vão sendo parecidos e às vezes a gente acaba utilizando a mesma questão ali para trabalhar um pouquinho mais aquela informação e fechar o cerco da matéria, tá bom? Beleza, gente, show de bola? Maravilha. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade para dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Valeu! Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, gabaritando Câmara de Candeias para assistente administrativo e assistente legislativo. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório completo aí para você ser aprovado, fazer parte da elite da aprovação. Então eu quero aproveitar nesse vídeo aqui e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Bom, em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Ao adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você ter como um material de apoio, tá? Além disso, super bônus, caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. E faremos também 2 simulados aí para vocês. Valor especial de lançamento do curso, gente. Olha só, de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista, ou 12 vezes de R$ 24,65, tá? Para você adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra aí de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do nosso curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E lá no meio vai ter um botãozinho lá de comprar. É só você clicar nesse botão, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar com a gente aqui imediatamente, porque você já recebe os dados de acesso, login e senha da nossa plataforma exclusiva Vencendo Concursos, tá? Mas caso você tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá, mandar suas dúvidas que o pessoal vai te atender imediatamente e vai sanar todas elas. Ou você também pode chamar na central de atendimento o WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e ó, vou ficar te aguardando dentro da plataforma, tá bom? Então clica no link aí abaixo e já inicia a sua preparação. Valeu, muito obrigado e até mais.